Bom dia, e hoje vamos responder uma pergunta super bacana que fala sobre as resistências. Então a pessoa me pergunta que sabe o que gosta de fazer, que se prepara para fazer e não consegue fazer o que é bom para ela. Então ela pergunta por que eu tenho essa resistência a fazer algo que eu sei que vai me fazer bem, ou que eu sei que tem a ver com o meu sonho, com o meu propósito de vida. O que eu vejo tudo lá, tá tudo prontinho e não consigo começar. Bom, primeira coisa é importante você saber que as resistências fazem parte da nossa história, porque fazem parte daquele processo que eu já expliquei em outros vídeos. Quem quiser conhecer mais sobre esse tema, tem os vídeos sobre a criança ferida, o vídeo sobre a diferença entre o ego e a essência. Então são temas que eu já venho trabalhando com você. E a resistência faz parte do contexto da nossa história. A partir do momento que a gente começa a sair da nossa espontaneidade, de perceber que na nossa infância não podemos ser como nós somos por conta das várias regras que existem. Quando eu sou espontânea em algo e a pessoa diz, não fala assim, fala mais baixo, isso é feio, isso é bonito, eu começo a criar dentro de mim uma certa resistência, um certo não à minha natureza, a ser quem eu sou. Então a gente fala que a primeira fase da criança é a espontaneidade, a liberdade, a inocência, a pureza. A criança fala a verdade porque ela é a verdade. E depois o que começa a acontecer? Nas minhas espontaneidades eu começo a ser julgado, criticado, rotulado, é certo ou errado. E claro, no meu processo, o que eu quero que aconteça? Eu quero o amor da mãe, eu quero o amor do pai, eu quero ser aceita, eu quero ser amada, eu quero ser reconhecida por eles, pelos meus colegas, pela minha professora, eu quero estar incluído, né, no grupo, eu quero pertencer. E eu começo a entender que para pertencer àquele grupo eu devo ser assim e não assado. Então eu deixo de ser assado, vou deixando de ser como eu sou, porque em algum momento minha espontaneidade é julgada, ou é criticada, ou é rotulada como errada, ou como não tá bem, ou se você faz assim a mãe não vai gostar. Olha, eu não tô falando que os pais são culpados, nada a ver com isso. Eu já venho trabalhando esse tema, a gente entrega para o outro que a gente recebeu. Muito importante que no processo de autoconhecimento a gente agradeça tudo que foi recebendo deles, porque eles também foram entregando o que eles foram recebendo dos demais, e assim vem vindo a nossa ancestralidade, né? Exatamente nesse momento agora. Então eu tô tocando no tema da resistência porque justamente começa a formar uma resistência a ser quem eu sou, porque ser quem eu sou em determinado momento eu não vou ganhar o amor, não vou ganhar o reconhecimento, não vou ganhar o afeto do outro. Então eu passo a nutrir as atitudes ou a forma de ser que eu entendo que eu vai ser aceito pelo outro ou que eu vou ser amada. Então, muitos autores falam dessa resistência interna lá de trás. Depois disso, o que vai acontecendo? Eu começo a sentir aquela dor de eu não poder ser quem eu sou. E de acordo com as situações que eu passo, eu vou criando as minhas feridas. A ferida, ela vem de uma dor. Se eu bato na minha mão, eu faço uma ferida, certo? E depois o que acontece com a ferida, essa dor de eu não poder ser quem eu sou, eu vou criando essa ferida, e como eu não quero mais sentir essa dor, essa ferida, eu vou colocando uma máscara, certo? O que acontece comigo? Essa máscara, eu acho que ela vai fazer com que a dor desapareça. Então, como eu já expliquei, né? Por exemplo, a ferida do abandono, a máscara do dependente, a ferida da rejeição, a máscara do que foge, não quer aparecer para não correr o risco de ser rejeitado, e assim por diante. Então a máscara é como uma luva. Se você faz uma ferida na tua mão e coloca uma luva, tapa essa ferida, vai tapar a ferida? Vai tapar a ferida. Mas vai acabar com a ferida? Não, a ferida vai continuar ali. E se uma pessoa, com a tua mão com a ferida, só que tá com a luva em cima, pega na tua mão machucada carinhosamente, o que vai acontecer com a tua mão? Vai doer. Então a gente passa a ter dores na nossa alma, na nossa vida, mesmo com ações que são amorosas externamente. Por quê? Porque a nossa ferida não foi curada, nossa ferida não foi tratada, e eu coloquei uma máscara, uma luva para tapar. Porque era a maneira que eu tinha como resolver aquela situação, para não sentir aquela dor momentaneamente, mas depois, em algum momento, eu percebo que ela está latejando. Agora, quando eu chego nesse momento que eu já criei, né, a máscara, que eu já criei uma nova personalidade, já criei uma nova maneira de ser que está distante da minha essência, o que acontece? Quando eu vou querer começar a fazer esse trabalho de voltar, eu vou ter uma resistência. Então, o primeiro motivo que eu tenho a resistência é a inércia.
Primeiro, por quê? Porque eu tenho a tendência em continuar a ser igual, a lei da inércia, tendência a continuar a ser igual. Então eu tenho tendência a continuar dessa maneira porque eu já sei o que vai acontecer. Se eu começo a querer mudar, eu vou ter que fazer uma força contra essa inércia e vai acontecer coisas que eu não sei, é o desconhecido, é o medo do desconhecido que todo ser humano tem. Então o que eu faço? Eu continuo igual. Então a resistência primeira é eu ir contra essa inércia de eu ser igual, porque eu sei o resultado que vai dar, é meu conhecido, é a falsa segurança ilusória. Segundo, existe o que a gente fala da lealdade familiar, isso é uma coisa inconsciente, tá? Então uma coisa inconsciente que é o quê? Eu continuo sendo essa pessoa, porque se eu mudar, eu posso, entre aspas, inconscientemente estar traindo todo o meu sistema familiar. Então o sistema familiar, ele se conforma de uma determinada maneira, certo? Então, por exemplo, vou dar um exemplo hipotético aqui. Na minha família tem a que faz tudo, a mediadora, a vítima e o que sempre leva a culpa. Então criou uma família com esse sistema. A partir do momento que uma pessoa começa a mudar isso, todo o sistema ele vai entrar em crise. Por quê? Porque todos vão ter que sair do seu lugar de alguma maneira. Então, uma pessoa que começa a mudar nesse sistema, o que vai ter? A resistência dos demais a que não ocorra essa mudança, porque esses demais também que estão envolvidos nesse sistema também vão precisar mudar. E tem alguns que estão dispostos e outros que não. Então começam as crises, né, nos sistemas familiares de amizade, quando existe esse processo de querer se transformar. A pessoa que eu estou acostumada sempre, que faz tudo que eu peço, de repente ela diz, não, eu não posso fazer agora. E você vai dizer, como assim? Você sempre dizia sim, agora você vai dizer não. O que é isso? Então começa a ter uma resistência a essa mudança, porque eu que estou envolvido nessa história vou ter que mudar. Então ela que sempre fazia, não vai mais fazer porque está aprendendo a respeitar o seu próprio ritmo, o seu ritmo interno, etc. No processo dela, eu vou ter que fazer uma coisa que eu nunca fiz. Ou seja, eu vou me deparar com um desconhecido. Então vamos lá, por que eu tenho essas resistências internas? Lei da inércia. Segundo, resistência à mudança interna, porque eu não sei o que vai acontecer comigo. Segunda, resistência a externo, porque eu quebro um sistema familiar de amigos que já estava encaixado todas as funções, então tem essa resistência. E tem a lealdade familiar que o que acontece, por exemplo, quando a gente pensa no mundo, nos mamíferos, por exemplo, quando tem um animal que é diferente, ele sai fora do bando, digamos assim, né? Então, qual que é o medo inconsciente que eu tenho? Se eu for diferente, se eu não for igual ao que eu aprendi a ser, eu posso estar traindo esse sistema, essa família, e eu posso ser expulso. Isso é inconsciente, tá? Isso é inconsciente, não é consciente. Isso é que no nosso inconsciente, o que a gente quer? A gente quer pertencer a algo. Então, se eu sou diferente, se eu não sou igual a minha mãe, se eu não sou igual ao meu pai, se eu não sou igual a minha avó, eu sou diferente, qual que é o meu medo? De não pertencer mais a esse clã. Então, isso que a gente chama, né, algumas teorias também chamam na psicologia de lealdade familiar, que é uma lealdade que lá dentro de mim é um medo que eu tenho de ser diferente pelo medo de não pertencer mais a esse clã. Então, são algumas resistências que existem pra gente ir vencendo. Tem umas que essa resistência, ela sempre, observa que sempre tem um não primeiro. Então, você vai fazer, tem o impulso de fazer alguma coisa bacana, vou começar a fazer e tal. Um tempinho mais vai ter um não na tua cabeça. Ah, mas e se eu não for boa? E se eu não conseguir resolver? E se eu não fizer isso? Então, o que acontece? Observa que sempre vai ter um não que é uma resistência que vem de muito tempo atrás para que você seja quem você é, para que você entre de novo no espaço de liberdade, de verdade, de alegria, de realização, certo? Porque talvez você olhe para toda a tua linhagem, ou ninguém ou poucas pessoas fizeram isso, e você vai ser o diferente que vai poder fazer. Então você vai encontrar essas resistências. Então lá dentro de ti é como uma preguiça, lembra a preguiça que é o medo, né? Eu gravei um vídeo sobre isso, tá no meu canal no YouTube. Quem não viu ainda pode me perguntar que eu mando. Você enfrenta uma preguiça que é o que? O medo à mudança, o medo de enfrentar algo que você vai ser diferente do que você já foi. Então fica atento às suas resistências, faz parte do processo. Tem resistências específicas, porque a gente também não quer enfrentar a dor, mas ela faz parte, tem vários níveis de resistência. Todo o teu processo de autoconhecimento, você vai estar enfrentando vários níveis de resistência. A última resistência lá no processo bem de alto nível de consciência também, que é
muitas vezes o orgulho, a vaidade de não entrar na humildade, de saber que você errou, que você tem os dois lados, que você tem a sombra, que você tem a luz, que você, né, é feio, é bonito, e começar a enfrentar essas duas esferas, né, para que você possa também integrar isso. Então, faz parte, a resistência ela faz parte, observa a tua resistência, ela vem para romper a inércia, ela vem para romper uma resistência interna do medo ao desconhecido, ela vem para romper uma resistência externa de uma mudança que é importante, e ela vem para romper uma falsa ilusão de lealdade familiar, que você deve ser igual a toda a tua linhagem. E no momento que você abre esse espaço de ser diferente, de ser mais livre, também você abre espaço para o outro fazer o mesmo. E é uma decisão do outro entrar nessa aventura ou não. Isso não é tua responsabilidade, a única responsabilidade que você tem é por você mesmo. Então, um grande beijo e espero que esse vídeo possa te apoiar também a reconhecer onde estão tuas resistências, a compreender que elas existem e conscientemente ir soltando. E um elemento que é muito importante para ir liberando a resistência é o elemento água. Então, em outros vídeos eu vou estar compartilhando com vocês a importância da água nesse processo de autoconhecimento. Um grande beijo.